Bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula. O tema da nossa aula de hoje é a chamada curva LM, especificamente a nossa tentativa de entendermos quais os fatores provocam deslocamentos da curva LM, né, em analogia ao que fizemos ali na chamada curva IS. Né? Então, vimos na aula anterior a existência, né, da curva LM está associada às condições de equilíbrio no mercado monetário, né, dada a imposição aí, de uma igualdade entre oferta de moeda e demanda por moeda, chegamos à conclusão que existe aí um mercado monetário, né, que relaciona aí, positivamente a taxa de juros com a renda. Né? Então, alguns pressupostos ali no mercado monetário foram colocados, né? Tendo em vista a nossa função demanda por moeda, função demanda por moeda esta fundamentada na chamada teoria da demanda por moeda keynesiana, onde necessariamente duas variáveis impactam na nossa demanda por moeda, quais sejam renda, né? Pela justificativa teórica lá do motivo transacional, né? À medida que a renda aumenta, as pessoas ampliam a priori a sua demanda por moeda. E a outra variável, a taxa de juros, influencia negativamente a demanda por moeda, né? Pela justificativa teórica da chamada função demanda por moeda para fins especulativos. Então, eu tenho uma função demanda por moeda, né? A demanda por moeda sendo influenciada por outras duas variáveis, renda e taxa de juros, repito, a renda influenciando positivamente e a taxa de juros influenciando negativamente. Né? Nós vimos ali na construção da nossa curva LM que, dada uma expansão da renda, pressupondo o Banco Central mantendo constante a oferta de moeda, o efeito é exatamente uma elevação na demanda por moeda, dada a expansão na renda, e automaticamente, né, esse efeito de expansão na demanda por moeda gera por si só uma escassez de mercado monetário, dado o excesso de moeda, de demanda por moeda em relação à oferta de moeda, repito, no ambiente, né, numa suposição onde eventualmente o Banco Central não esteja acompanhando essa expansão da demanda por moeda. Então, automaticamente, né, a pergunta que nós estamos fazendo ali no mercado monetário, na tentativa de construirmos aí a nossa curva LM, é qual o efeito de aumento ou redução na renda sobre a taxa de juros, né? Então, dada a existência desse mecanismo de transmissão, dessa relação de causalidade entre renda, demanda por moeda e juros, né? Uma expansão na renda, ao provocar uma expansão na demanda por moeda, mantido constante a oferta de moeda, automaticamente eleva a taxa de juros pela própria pressão de demanda que o mercado monetário demonstra, né, frente ao não acompanhamento da oferta de moeda por parte do Banco Central. Então, conseguimos aí construir essa relação causal positiva, né? É por isso que a curva LM ela é positivamente inclinada no plano taxa de juros e renda. Né? Então, até aqui, algumas perguntas são fundamentais para nós entendermos aí essa estrutura analítica IS-LM. Né? No IS, a pergunta que é feita, qual o efeito do juros sobre a renda? E no mercado monetário, especificamente na curva LM, a pergunta é qual é o efeito da renda sobre a taxa de juros. Nós temos aí uma relação de endogeneidade, um sistema de equações. Né? Mais à frente isso vai ficar muito perceptível quando nós estivermos trabalhando com o formato algébrico do chamado modelo IS-LM. Mas nesse momento, pessoal, o que é importante, lembrando, nós estamos construindo esse modelo IS-LM por aproximações sucessivas, né? É um sistema, né? É um modelo relativamente simples, levando em consideração os modelos mais contemporâneos que existem aí no debate da teoria macroeconômica, mas embora exista essa simplicidade do ponto de vista comparativo com os modelos existentes, né?
mas é importante salientar que esse modelo ISLM ele é um precursor de toda a análise que vem a se desenvolver a partir da evolução da teoria macroeconômica. Né? Então, entender hoje, por exemplo, como o Banco Central reage dado o monitoramento aí dos desvios do produto em relação ao produto potencial, produto de pleno emprego, dados os desvios da inflação em relação à meta de inflação, né, definida, né, programada pelo Banco Central. Né, isso não é um tema ainda no nosso bloco de atividades, dos nossos módulos, mas é importante salientar que os modelos onde as autoridades monetárias, os próprios policymakers fiscais, eles se espelham exatamente, são estruturas analíticas onde eles buscam principalmente extrair mecanismos e relações causais. Né? Então, o modelo ISLM, pelo qual nós estamos estudando, ele é o embrião de todo o debate que vocês irão necessitar para entender como as políticas macroeconômicas elas são executadas até contemporaneamente falando, né, até no nosso período recente. Né? Eu venho comentando que nós estamos passando aí por uma fase de muita incerteza. Né? Possivelmente os próximos anos serão períodos onde irá existir uma demanda muito forte, não só aqui no Brasil, mas em todas as economias, de como as políticas macroeconômicas elas devem ser executadas no sentido de minimizar a crise até então iniciada pelo problema da pandemia, né, com o surgimento aí da Covid-19. Então, entendam que o que nós estamos buscando construir são estruturas analíticas, né, são protótipos aí, são espécies de maquete para nós caracterizarmos de certa forma o mais próximo possível. Claro que nunca será igual, mas chegarmos ao mais próximo possível a relações causais existentes na nossa economia. Né? Então, até o momento, o que nós sabemos? O que nós sabemos é que existe uma curva IS para representar o mercado de bens, as condições de equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada, e existe também um mercado monetário exibido ali pela curva LM, né, que representa as condições de equilíbrio entre a oferta de moeda e demanda por moeda. Só lembrando também, né, pessoal, nesse momento os preços, né, nesse momento de evolução da teoria macroeconômica, os preços eles são estáveis, né, eles são fixos, na verdade, por conta da crítica apresentada pelo Keynes, né, diante do pressuposto clássico de plena flexibilidade de preços e salários. Então, nesse momento, o que nos resta é esperar um pouco, né, para tentarmos investigar quais os principais apontamentos ali da teoria geral, representada aqui pela leitura feita pelo modelo ISLM, tendo em vista o trabalho do Hicks. Né. Então, o que nós sabemos até o momento é que as nossas principais variáveis macroeconômicas nesse ambiente keynesiano, é taxa de juros e renda. É por meio da taxa de juros e da renda que nós conseguimos aí, nós estamos buscando aí entender como as políticas macroeconômicas elas afetam a economia. Não é? Ainda não chegou esse momento. O que nós estamos fazendo são aproximações sucessivas para nós entendermos aí o que é necessariamente esse modelo ISLM, e uma vez entendido todo o conjunto, né, que compõe aí essa estrutura ISLM, nós aí iremos poder fazer políticas macroeconômicas. Né? Nós podemos intuir aí quais os efeitos que as políticas macroeconômicas, sejam políticas fiscais ou sejam políticas monetárias, influenciam no comportamento tanto na taxa de juros quanto no nível de renda da economia. Então, nesse momento, o que nós temos a entender sobre o modelo ISLM é que existe um mercado de bens representado pela curva IS. A curva IS ela é desenhada, né, no seu formato negativo, ou seja, a curva IS ela tem uma inclinação negativa no plano taxa de juros e renda. O que nós sabemos também é que existem fatores que provocam deslocamentos da curva IS. Quais são esses fatores? Todas as variáveis de natureza de política fiscal, gasto público e tributo. Né? A gente observa que políticas fiscais expansionistas provocam deslocamento, né, para
para cima e para a direita da curva IS, e ao contrário, políticas fiscais contracionistas, né, fazem com que a curva IS se desloque para baixo e para a esquerda. Nós sabemos também, já no mercado monetário, que existe uma curva LM que exibe todas as relações de equilíbrio entre oferta agregada e demanda, entre oferta de moeda e demanda por moeda, né? Uma vez que nós estamos agora aceitando que a taxa de juros ela é determinada no mercado monetário, né? Indo ao encontro da crítica do Keynes frente ao Keynes não aceitar que a taxa de juros ela não é definida lá no mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis, como preconizavam os clássicos, agora nesse mundo keynesiano, sobretudo por conta da função demanda por moeda para fins especulativos, a taxa de juros ela é determinada nesse mercado monetário. Então, aceitando essa hipótese keynesiana, né, onde a taxa de juros ela é definida e ela é determinada nesse mercado monetário, né? A leitura feita pelo modelo ISLM, né, é exatamente apresentar de que forma há uma interação ali entre juros e renda. Então, o que nós sabemos até o momento a respeito da curva LM é que ela tem um formato positivo, né? Ela é positivamente inclinada no plano taxa de juros e renda. E mais ainda, né? A taxa de a curva LM, né, todo e qualquer ponto ao longo da curva LM é um ponto de igualdade entre oferta de moeda e demanda por moeda, né? Então, o que nós temos hoje, né, como discussão? Houve fatores que provocaram deslocamentos da curva IS, é óbvio que também devem ter fatores que promovam que proporcionam deslocamentos da nossa curva LM. Então vamos entender aí que fatores são esses que provocam, ou que fator provoca o deslocamento da nossa curva LM, né? Lembrando que a instituição responsável aí por alterar a quantidade de moeda na economia é o Banco Central, né? Tendo em vista aqueles 3 instrumentos de execução de moeda, né, de ampliar ou contrair moeda, quais são? Open Market, redesconto e compulsório, tá? Né? Então o Banco Central tem à sua disposição 3 instrumentos básicos, na tentativa de momentos onde ele quer promover política monetária expansionista ou política monetária contracionista, ou seja, expandir mais moeda na economia, né, ou contrair a quantidade de moeda na economia. Ele tem à sua disposição, no caso o Banco Central, 3 instrumentos básicos: Open Market, né, política de compra e venda de título público, compulsório, né, e a taxa de redesconto, né? Então, como entender, né, esses deslocamentos da curva LM? Então, vocês têm aí 2 gráficos, eu estou aí reproduzindo 2 gráficos associados aí ao primeiro gráfico, né, o gráfico 1.1 associado ao nosso mercado monetário. Então, quando nós construímos a nossa curva LM, nós trabalhamos com a hipótese de que o Banco Central mantém a oferta de moeda constante e nós capturamos os efeitos de variação do nível de renda. E aquela variação do nível de renda provocou um deslocamento da demanda por moeda, dado que o Banco Central tomou a decisão de manter constante a nossa oferta de moeda, automaticamente isso gerou uma pressão de expansão da taxa de juros e foi dali que nós conseguimos capturar a nossa curva LM. O que é feito agora, né? Então, dado uma condição de equilíbrio inicial, né, no mercado monetário, eu vou associar isso a esse ponto vermelho, né? Então, dada a nossa condição inicial, né, onde a oferta de moeda ela é igual à demanda por moeda, digamos agora que o Banco Central ele toma a decisão de expandir a oferta de moeda, de modo que a oferta de moeda sai de um nível MS para MS', ou seja, eu vou assumir a hipótese que MS é necessariamente, não é, menor do que MS'. Então, nesse caso, o Banco Central está promovendo o quê? Uma política monetária expansionista,
não é? O Banco Central está querendo expandir a liquidez da economia, não é? E para isso ele vai fazer o quê? Vai expandir a quantidade de moeda na economia fazendo uso daqueles três instrumentos. Por exemplo, ele pode reduzir a taxa de compulsório da economia, de modo que, à medida que as pessoas façam seus depósitos à vista nos bancos comerciais, os bancos comerciais, tendo em vista agora uma taxa de compulsório menor, os bancos comerciais eles podem emprestar mais dinheiro, né, aos indivíduos que necessitam contratar empréstimos dos bancos comerciais e automaticamente, né, o Banco Central ele consegue introduzir mais liquidez na economia por esse canal, né? De outra forma, o Banco Central pode fazer uso lá da política de open market, com base ali na compra e venda de títulos públicos, né? Então, o que o Banco Central deve fazer nessa tentativa de expandir a oferta de moeda, se ele tem à sua disposição o instrumento de política monetária do tipo open market. Se ele quer jogar mais moeda na economia, então o que ele vai fazer? Ele vai lá no mercado de título público, no mercado secundário, e vai comprar título público dos indivíduos que detêm, né, o título do governo. Então, automaticamente, em troca, ele vai dar papel moeda para essas pessoas que eventualmente vendam esses títulos ao Banco Central. Então, o Banco Central ele tem os seus instrumentos, né? Eu comentei ali na aula referente à moeda que existem alguns assuntos técnicos, né, pessoal, que independem de teoria. Ali no modelo clássico, nós tínhamos também a curiosidade de saber como o Banco Central ele expande a oferta de moeda e contrai a oferta de moeda. O que nós observamos ali no mundo clássico é que quando o Banco Central expandiu a oferta de moeda, ele expandiu a demanda agregada e automaticamente gerou um nível de inflação, aumento de preços na economia. Por quê? Porque a economia ali ela foi, né, o nível de atividade econômica ali no mundo clássico ele foi determinado pelas condições de oferta, de equilíbrio do mercado de trabalho. Então, dada a relação de causalidade existente ali na teoria quantitativa da moeda, e foi tendo por base a teoria quantitativa da moeda que nós demonstramos a relação causal inversa de uma curva de demanda agregada, então o impacto de uma expansão da oferta de moeda, de liquidez na economia, advindo de uma tomada de decisão do Banco Central, foi exatamente expansão de demanda agregada. As pessoas se sentindo mais ricas, né? Um efeito riqueza por conta de mais moeda no mercado, fez com que a demanda, né, se elevasse, se deslocasse, dado que minha oferta está constante, definida ali pelas condições ótimas de equilíbrio do mercado de trabalho, né? Então automaticamente se gerou uma pressão de preços sem impacto no nível de atividade econômica. Foi ali que nós chegamos à conclusão onde a moeda é neutra por si só. Naquele debate teórico, né, independente do debate teórico, o Banco Central utiliza os seus instrumentos. Repito, open market, redesconto e compulsório. Aqui não vai ser diferente, pessoal. A gente está num outro mundo, né? Nós estamos agora no mundo keynesiano, nós saímos do mundo clássico e nós entramos agora no mundo keynesiano com alguns pressupostos, né? Com alguns apontamentos críticos, tendo como fundamento o olhar do Keynes para aquilo que vem a ser clássico para ele, né? Porém, os instrumentos de política monetária, eles continuam, né? O Banco Central, esse Banco Central desse mundo keynesiano aqui tem os mesmos instrumentos. Ele tem o open market, ele tem o redesconto, ele tem o compulsório. Mas o fato é o seguinte, né? A nossa pergunta é: quais são os fatores que provocam os deslocamentos da nossa curva LM? Então, eu estou indo lá no mercado monetário, repito, aceitando a hipótese que a taxa de juros ela é determinada nesse mercado monetário. E lá numa condição inicial de equilíbrio, né, ponto vermelho desse gráfico 1.1, eu vou partir do pressuposto que o Banco Central ele tomou a decisão de expandir essa oferta de moeda, expandir a liquidez da economia, independente do tipo de instrumento que ele está utilizando. O fato é que agora o Banco Central vai injetar mais moeda na economia a ponto de que a oferta de moeda sai de um nível MS para um nível MS'. O que está ocorrendo aqui no mercado monetário? A liquidez da economia está se expandindo. E como a liquidez da economia está se expandindo, automaticamente o nível de juros está caindo, não é?
o excesso de moeda na economia, promovido pela expansão da oferta de moeda por parte do Banco Central, está fazendo com que haja uma maior abundância de liquidez nesse mercado monetário, pressionando aí uma queda na taxa de juros, não é? Aí quando eu vou lá para a minha curva LM, na relação entre taxa de juros e renda, aí eu vou observar o seguinte, né? Olha, a economia saiu do ponto vermelho e foi para o ponto azul lá no mercado monetário. E isso ocorreu porque agora a economia apresenta um grau maior de liquidez e essa expansão de liquidez fez com que os níveis de juros da economia se reduzissem, né? Como eu estou trabalhando com a metodologia de estática comparativa, ou seja, dada uma variação, uma variável, com tudo mais constante, o que ocorre, né? Então, eu expandi a oferta de moeda, né? Estou pressupondo tudo mais constante, inclusive o nível de renda da economia, né? Então, quando o Banco Central expandiu a oferta de moeda na economia, que fez reduzir o nível de juros no mercado monetário para um dado nível de renda, né? Qual o efeito na taxa de juros? Quando o Banco Central expandiu a oferta de moeda, né, para um dado nível de renda, a taxa de juros caiu. E esse efeito simplesmente eu estou capturando via movimentos ou deslocamentos dessa minha curva LM. Né? Então, o que eu observo? Uma política monetária expansionista, no sentido de expansão da oferta de moeda, por parte do Banco Central, por parte da autoridade responsável pela emissão de moeda na economia, Banco Central, faz com que a curva LM se desloque para baixo e para a direita. Né? Então, esse é um primeiro fator aí que influencia o deslocamento da curva LM. E se o Banco Central decide promover política monetária contracionista, o que seria a nossa política monetária contracionista, né? Agora o Banco Central ele decide não mais expandir a oferta de moeda. O Banco Central ele decide agora contrair a oferta de moeda. A economia inicialmente está no ponto vermelho e agora eu quero observar o que causa no mercado monetário quando o Banco Central deliberadamente, né, de forma exógena, por isso que a oferta de moeda ela é exógena, o Banco Central decide contrair a liquidez da economia. Então, esse movimento, né, e essa tentativa do Banco Central de contrair a liquidez da economia está gerando uma redução de liquidez na economia e automaticamente isso está gerando uma pressão de elevação dos níveis de juros da economia. A economia está saindo do ponto vermelho, lá no mercado monetário, e indo lá para o ponto azul no mercado monetário, ou seja, o ponto azul é um ponto de maior nível de juros associado com um grau de liquidez menor na economia, né? Uma quantidade menor de moeda na economia. Então, quando eu vou lá no gráfico, né, que representa a minha curva LM, eu vou fazer a mesma pergunta. Olha, o que acontece com a curva LM quando o Banco Central ele decide contrair a oferta de moeda com tudo mais constante? Então, assim, dado uma contração da oferta de moeda, dada a execução de uma política monetária, para um dado nível de renda, qual o efeito de contração da oferta de moeda ou execução de uma política monetária contracionista? A taxa de juros se elevou. Então, para eu representar esse efeito de elevação de juros, esse efeito de contração de liquidez da economia, o que eu observo é exatamente um deslocamento da minha curva LM para a esquerda e para cima, né? Com captura do efeito de elevação da taxa de juros, como observado aqui no mercado monetário. Então, o nosso segundo resultado aí é o seguinte: política monetária contracionista provoca um deslocamento para cima e para a esquerda da minha curva LM, enquanto a política monetária expansionista, né, pelo slide anterior, provoca um deslocamento para baixo e para a direita da curva LM. Né? Então veja, pessoal, num primeiro momento, para quem se depara, né, com o modelo SLM pela primeira vez, pode parecer um pouco
difícil o entendimento, né? E acredito que sequencialmente a essas aulas, sobretudo quando nós estivermos ali nas condições de equilíbrio do modelo ISLM, né? Quando vai chegar o momento dos nossos estudos que iremos ter que observar a interação entre esses dois mercados, tanto o mercado de bens quanto o mercado monetário, né? Então, o grau de dificuldade possivelmente vai se ampliar e a dificuldade aí está associada com o aumento das interações dessas variáveis macroeconômicas que nós estamos estudando, mas veja, é relativamente simples, né? É difícil, mas é simples, né? Porque existem duas variáveis endógenas no nosso modelo. Quem são essas nossas variáveis endógenas? Tanto para o mercado de bens quanto para o mercado monetário. Para o mercado de bens e para o mercado monetário, as nossas variáveis endógenas são taxa de juros e renda, né? Nós construímos o nosso mercado de bens também levando em consideração esse plano cartesiano que exibe essa relação entre juros e renda. O mercado monetário, da mesma forma, né? Então, existe uma relação de endogeneidade, um sistema de equações, né? Associando o impacto do juros sobre a renda, lá no mercado de bens, no mercado monetário agora, o efeito da renda sobre a taxa de juros. É dali que nós estamos construindo aí o nosso sistema de equações. E agora fica muito bem claro e muito bem perceptível que os fatores que provocam deslocamentos, tanto no mercado de bens quanto no mercado monetário, são as variáveis de natureza de política econômica. Então, quem são os fatores que provocaram deslocamentos da curva IS? Todas as variáveis associadas à política fiscal, gasto público e tributo. Não é? E agora, a variável que causa o deslocamento da nossa curva LM é a variável de natureza monetária, é a variável de controle do Banco Central, é a variável que é utilizada como instrumento de política monetária por parte do Banco Central, né? Seja ela expansionista ou seja ela contracionista, né? Então, tudo que desloca, pessoal, tudo que seja variável de política macroeconômica no modelo ISLM tem um impacto de promover deslocamento das curvas, né? Repito, a política fiscal associada à curva IS, mercado de bens, e a política monetária associada aqui à nossa curva LM. Então, em resumo, né, o que nós podemos extrair? Que a política monetária expansionista, né, no caso, o aumento da oferta de moeda, seja ele por open market, redesconto ou compulsório, ou eventualmente os três instrumentos combinados, né, a política monetária expansionista provoca deslocamentos para a direita da curva LM. Né? A expansão da oferta de moeda provoca um deslocamento para a direita da curva LM, para a direita e para baixo, né, da curva LM. Enquanto que a nossa política monetária contracionista, ou seja, uma redução da oferta de moeda, né, e repito, seja ele com o uso dos três instrumentos, open market, redesconto compulsório, né? A política monetária contracionista, de contração da liquidez da economia, da quantidade de moeda na economia, provoca um deslocamento para a esquerda da curva LM, para a esquerda e para cima da curva LM. Né? Então isso é muito importante, pessoal. Né? Assim, nós estamos buscando construir aí a estrutura analítica keynesiana, o sistema keynesiano, por aproximações sucessivas, né? A cada dia nós buscamos aí entender cada elemento na composição desse sistema keynesiano. Então chegamos ao momento aí de entendermos que existe uma curva IS negativamente, né? Relacionada ali entre taxa de juros e renda, né? Existe uma função IS, né? Que exibe uma curva negativamente inclinada, enquanto existe uma curva LM associada ao mercado monetário que exibe uma relação positiva entre taxa de juros e renda. Então, assim, todos os fatores, né, sendo bem repetitivo mesmo, pessoal, que isso é importante, né, são muitas conexões, são muitas variáveis, novos conceitos que estão sendo apresentados. Então, todas as variáveis em natureza de política econômica, repito, seja fiscal ou seja monetário,
provoca deslocamento das curvas. A política fiscal associada à curva IS, e agora, na aula de hoje, necessariamente é a política monetária que causa os deslocamentos da nossa curva LM. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.